dinheiro no teu Pix para pagar do seu pai? Paguei Skype. Você pagou todos os bebês, né? Para quieta, filha. Senta aqui do lado da mamãe, vem. Tem coisa que nesse pedão. Lorena, tem um monte de gente aqui. Olha que legal, tem até um mocinho aí vendo junto com a gente. Prazer, Gislaine. Que bom contar com os filhos, né, junto com a gente, porque acho que eles, quando a gente envolve as crianças, eles já iniciam com o entendimento da importância que tem, né, esse tema. Bem legal, Aurélia, que a Gislaine acabou de ter bebê. Tem uns 15, 20 dias, né? Mais ou menos. Que ela teve aí uma bebezinha. Ai, que linda! Parabéns! Que gracinha! Então, ela vai poder fazer bastante pergunta, hein? Fica bem à vontade aí, que está numa fase que precisa de bastante informação aí. Que precisar, fique à vontade, viu? Que gracinha. Tem da Alexia, que também tem bebê. No... Sai, Lorena. Pronto. Elaine está dizendo boa noite. Não consigo ver todos, mas podem ir escrevendo à vontade. Qualquer Vitória, eu falei para você parar com isso. Vem assistir, vem. Vem aqui ver sua pro. Vem ver. Fica quietinha. Acho que já Olha, podemos seus pros. iniciar, né? Nós vamos fazer um combinado, pessoal. Eu peço que todos vocês... Senta do meu outro lado. Chega pra lá. Tá? Chega meu celular. Apertem lá no microfone Eu vou para também. que vocês desliguem para ficar melhor para a gente ouvir a nossa palestrante da noite. Então, primeiramente, a gente agradece a todos vocês que estão aqui prestigiando. Hoje é o nosso primeiro dia, né, da Semana do Bebê e da Criança. Hoje já nós fizemos a passeata com as crianças no período da manhã, no período da tarde. E agora à noite, né, nós temos aí a presença da Maria Aurélia. Ela também é de Caieiras, nasceu em Caieiras, e hoje ela mora lá em Barretos, né? Tem 2 filhos lindos também, e vem falar para nós hoje da importância da amamentação. Ela vem falar sobre esta questão mais discutida, né? Vários especialistas. E também vocês podem fazer perguntas lá no chat, e depois a Mônica vai lendo para ela estar respondendo, tá? Só que a gente precisa que vocês desliguem o áudio, porque senão vai ficar bem difícil da gente entender este bate-papo. É um combinado. E aí, se no final der tempo, e também nós temos aí um tempo limitado, aí a gente consegue que vocês até falem. Mas a gente vai combinar que seja pelo chat as perguntas. Tá bom? Então eu abro aí. Maria Aurélia, obrigada, tá, por você ter aceitado aí para brilhantar a nossa Semana do Bebê e da Criança aqui em Caieiras. Sim. Primeiramente agradecer, né? Espero de coração atender as expectativas de todos. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês. É muito bom poder fazer o que eu faço, né? Que é compartilhar saberes, porque não sou eu que sei tudo, né? Olha a quantidade de mães, né? Já tem
que tem crianças maiores que estão aqui com a gente. Então, quem seria eu, né? Que a Pri mesmo tem uma bebê grande, né? Aí já muito desenvolvida e amamentou muito. Então, quem sou eu para falar alguma coisa de achar que eu sei mais do que vocês? Eu acho que aqui é um bate-papo. Sinta-se muito à vontade para fazer qualquer pergunta que eu souber responder. A gente vai conversando. Quiserem ter curiosidade em relação ao tema, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu estou aqui para contribuir com o que for necessário aí para vocês. Eu vi que tem pais aí, Leandro, seja bem-vindo também, né? Eu acho que a gente fala muito, né, do protagonismo da mulher em relação ao aleitamento materno, mas quem seríamos nós se não tivesse a presença de uma rede de apoio, né? Falo de pai, mas na verdade a rede de apoio pode ser irmãos, vizinhos, parentes, né? Companheiro, companheira, enfim, né? É alguém que cuida da mãe, né? Normalmente o que a gente vê muito são as pessoas que têm a disponibilidade e querem cuidar e vai na nossa casa para cuidar, né, do bebê, para ver o bebê, né? Mas a gente precisa só resgatar o olhar que a mãe precisa de cuidado, né? Ela está passando uma fase de intensa transformação. Eu acho que a Juslaine pode dizer, não é só no primeiro filho que a gente se transforma, né? A gente se transforma quando tem um filho, a gente se transforma quando tem 2 filhos, e é tudo muito novo, né? A vida da mãe, eu sempre costumo dizer, né, que é uma vida de muita culpa, porque tudo que não dá certo, que pra gente não tá bom, a gente se culpa, né? E de muito medo, né, de muita preocupação, né? Então, quando a gente tem um, é porque é o primeiro filho, no segundo, é a novidade do segundo, e no terceiro, e no quarto, e aí por diante, né? Então, com muita gratidão que eu tô aqui, conversando com vocês, nesse mês, que é o mês do Agosto Dourado, que a gente fala sobre, né, um mês destinado a falar sobre o aleitamento materno, e também na semana, né, que vocês estão comemorando aí, a Semana da Criança. Que bom, né, que esse tema é tão profundo e tão importante. E por que ele é tão importante? Vocês sabem? O que pode fazer o leite materno diferente de qualquer outra coisa? O leite materno, ele salva vidas. E já é comprovado cientificamente que do mundo inteiro são milhares, milhões de crianças que são salvas por conta do leite materno. E por que isso, né? Porque o leite materno, ele tem anticorpos. Isso é o fundamental. Coisa que a fórmula artificial, que a gente chama o pó, né? Que a gente dá para as crianças, ele não tem. Nem a empresa mais rica desse mundo, e eles são muito ricos, né? Que conseguem fazer tantas coisas, eles não conseguem fazer anticorpos. Né? Então, o que a gente vê, né, nas UTIs neonatal, as crianças que recebem, nem que for 2 gotinhas, uma de cada lado, que a gente chama colossoterapia, 2 gotinhas quando nasce, eles já vão embora para casa mais cedo. Olha só que fantástico que é o leite. Né? Você poder falar assim, as crianças que tomam leite materno, elas ficam mais sadias, né? Elas não ficam tão doentes. Ah, mas meu filho mamou e ficou muito doente. É claro, cada caso é um caso, né? A gente tem que estudar por que essa criança ficou tão doente. Mas, de uma forma geral, os estudos, a comprovação que tem científica é que os benefícios são inúmeros. Como, por exemplo, tem menos diarreia, são adultos que têm menos hipertensão, e isso já dá um monte de inúmeros outros fatores, né? Menos hipertensão, vai ter menos AVC, vai ter menos outros tipos de doenças. Vai ter menos diabetes, menos doenças celíacas. Por exemplo, a gente que é profissional da saúde, quando vai no pronto-socorro infantil e pergunta para as mães,
Mãe, você amamentou durante quanto tempo? A maioria das crianças que vão no pronto-socorro por problemas respiratórios, ela fala, eu amamentei muito pouco meu bebê. Amamentei por um mês, amamentei por algumas semanas, né? E isso é também uma causa de bastante preocupação, né? Diarreia na infância é perigoso, né? A gente tem que ter um cuidado maior. E o aleitamento vai favorecer isso. Inúmeras outras coisas que eu poderia estar falando aqui por muito tempo, mas aí a gente, ao longo da minha fala, eu vou aproximando para vocês mais desses grandes benefícios. Então, fora isso, eu acho que o mais legal de tudo isso é que o leite materno, o amamentar o nosso filho, ele faz com que a gente crie vínculo muito importante, né? Porque ao amamentar, você precisa, né? A gente tá aqui com a bonequinha. Você precisa olhar no olho da sua criança, você precisa tocar na sua criança. E isso, já comprovado no futuro, vai favorecer que eles sejam seres humanos diferenciados. E por que a gente diz isso? Porque tem uma pessoa que ganhou muitos prêmios aqui no Brasil, que se chama César Victor. Ele está analisando um grupo de pessoas há mais de 30 anos. E o que ele descobriu? Né, ele analisa quem foi amamentado pela mãe e quem não foi amamentado pela mãe, e faz um comparativo. E aí ele descobriu que quem é amamentado pela mãe, ele tem um QI mais elevado. O que é isso? São pessoas que se destacam na questão da inteligência e conhecimento. São pessoas que têm melhores cargos e melhores salários e conseguem fazer. Por quê? Porque conseguem fazer uma entrevista de emprego melhor. E por que eu falo isso? Porque ao ser amamentado, já desde bebê, a criança consegue olhar no olho da sua mãe. E o que mais a gente tem hoje são pessoas que não querem muito olhar para a gente, né? E na entrevista de emprego, quantas pessoas hoje, elas não conseguem fazer essa aproximação com o outro. E quem é amamentado já foi comprovado que consegue criar esse acolhimento, porque são pessoas, são crianças que se sentem muito protegidas, que quando chora, a mãe pega, tem um acalanto, né, o acalento de estar junto, né, de sentir o cheiro, de sentir o vínculo que traz, né, então, fora inúmeras outras vantagens, essa também é uma delas, né, poder tocar no filho, poder olhar, ele sentir o seu cheiro, e você o cheiro dele. E aí eu já parto para um outro princípio, né, que é falar um pouquinho sobre o que faz essa produção acontecer, né? Algumas mães falam, eu tive leite, mas secou, né? Então, o que a gente pode fazer para que a gente consiga sempre manter esse leite materno, né? É você se preocupar com duas coisas. Uma é a produção do leite, que é feito por um hormônio que se chama prolactina, mas isso não vem ao caso. Prolactina produz, eu sempre costumo falar isso. Que é quanto mais o bebê sugar, é maior a quantidade de leite que ele produz. Eu tô com pouco leite, o que eu preciso fazer? Colocar o bebê para mamar. Então, tem que lembrar, quanto mais o bebê sugar, maior é a quantidade de leite produzido. Por quê? Porque quanto mais o bebê faz esse movimento, mais vai para o cérebro, preciso produzir mais leite, olha, o bebê tá sugando, né? Então, vamos produzir. E a outra hormônio que também está envolvido, que a gente costuma chamar, que é o hormônio do amor. O que é isso? É o hormônio que deixa a mãe tranquila, relaxada, sem preocupação. Coisa que a mãe quase não tem tudo, né? Bem tranquila, bem relaxada, tá dormindo bem, tá tudo ótimo, né? Então, na verdade, só que não, né? Então, são essas duas coisas que são muito importantes. Quanto mais o bebê sugar, maior a quantidade de leite que ele produz, e quanto mais a mãe, menos preocupações, menos irritabilidade, mais relaxada ela tiver, melhor. Então, para os pais que estão nos assistindo, massagem nas mães enquanto ela amamenta, relaxa essa mãe,
deixa ela tranquila. Uma coisa que parece que não faz muita diferença, mas faz para os pais que estão assistindo, irmãos que estão nos assistindo, é o quê? Enquanto a mãe está amamentando, a gente tem uma sede, assim, que é quase que a gente não consegue nem explicar, mas dá muita sede. Então, o que o pai pode fazer, ou a rede de apoio pode fazer? Buscar um copo d'água, a gente já se sente tão valorizada, a gente já se sente tão bem de falar assim, nossa, alguém está se preocupando comigo. Quando for dormir, por que não deixar uma garrafinha de água do lado? Nossa, olha só que legal. A pessoa está se preocupando, né? E isso vai favorecer, um produz e a outra ejeta, que é tira o leite da mama e joga na boquinha do bebê, né? É assim que o leite chega. Então, essas duas coisas são bastante importantes, tá bom? Lembrando, né, que quando... Tô pegando uma mama aqui, né? Quando o bebê pega, de preferência, abrir bem a boca e abocanhar bem toda essa parte do mamilo, né? Toda essa areola aqui da mama, né? Então, o bebê tem que abrir bem a boca para ele poder pegar, né? Então, para as mamães novas agora, né? Que estão com o bebezinho novo, então, primeiro você faz um estímulo no lado inferior. Quando ele abrir bem a boca, é que você vai pôr o bebê para mamar, tá bom? E isso favorece bastante também. Só uma curiosidade, agora que eu peguei aqui uma mama, aqui dentro, ela tem vários alvéolos, que é onde são produzidos o leite. Passa pelos canaizinhos e aí consegue ser liberado, tá? Então, esse hormônio do amor, o que acontece? Algumas mães falam assim, nossa, mas eu tô com a mama muito cheia, mas parece que não tá saindo. Então, quando eu faço uma consulta numa mulher que fala isso para mim, eu falo, ela precisa relaxar, porque é a ocitocina que faz a liberação desse leite, tá? Então, olha, a minha mama tá muito murchinha, ela não tá fazendo muita produção. Então, o que eu tenho que falar para ela? Quanto mais o bebê sugar, é quando mais esse leite vai ser produzido. Tá bom? O que mais que vocês querem saber? Os tipos de mamilos. Todos eles a mulher pode amamentar. Desde o plano, quanto o maiorzinho, quanto o invertido, quanto o mais frutuoso que existe. Todos eles. Por quê? Porque lembra que eu falei? O bebê, ele não pega só no bico, ele tem que abocanhar toda essa parte, para ele poder apertar, colocar a linguinha para baixo, para cima e retrair para poder sair o leite, tá bom? Então, qualquer tipo de mama, grande, pequena, qualquer tipo, sai esse leite, tá? E a gente está falando bastante também sobre a importância da escola, né? O que a escola pode fazer para ajudar, né, a amamentação e o vínculo escolar, né? Quando a mãe sai para o mercado de trabalho, ela precisa de alguma forma, hoje eu não vou estar em casa, alguém vai dar o leite para o bebê, né? Ou o bebê vai para a escola, pode ser ofertado esse leite para o bebê, tá? Então, a escola tem essa função. Eu não sei como é a de vocês, mas, por exemplo, a do meu filho, ela liberava, na fase que o bebê está amamentando, eu ir até a escola e amamentar o meu filho. O que eu tinha? Eu tinha uma poltrona de amamentação, ou não, pode ser cadeira, pode ser qualquer lugar que você pode sentar e amamentar seu bebê. Por quê? Muitas vezes a gente volta para o trabalho antes dos 4 meses, a mulher, né? E a gente sabe que o Ministério da Saúde fala que para amamentar com 4 meses de vida, né? Você ainda é aleitamento materno exclusivo. A mulher amamenta até os 6 meses exclusivo, segundo o Ministério da Saúde, né? E até 2 anos ou mais, que aí você começa a complementar. Então, aos 6 meses, você começa a complementar com outros alimentos, tá bom? E aí estão perguntando, tem até mães que doam leite para o banco de leite, sim, né?
tem muitas cidades que tem banco de leite próximo. Banco de leite serve para doação, mas serve também para orientação. Caso alguém tenha próximo de casa, né, eles também têm essa função, tá? Após retirado e armazenado, qual a durabilidade do leite? Tem mulher que sente muita dor no bico do peito ao amamentar, o que fazer? Eu vou responder essa pergunta que eu estava falando de pega e depois eu respondo a de cima, tá bom? Tem muita dor, se for no início, mas se você contar alguns segundos e passa, pode ser algo natural. Mas se tem muita dor e ela não passa e fica a mamada inteira doendo, precisa verificar como é que tá a pega, ou a linguinha, ou a posição, tá? Do bebê, né? Como que o bebê tem que amamentar? Ele tem que estar, né, de barriga com a sua mãe, ele tem que estar apoiado, a cabecinha e o tronco, para ele poder ficar bem acomodado. Aqui, a mãe, né, ela tem que ter o visual, mas principalmente, que muitas mulheres não fazem, é ficar barriga com barriga. Normalmente fica a barriga assim, para cima, e o bebê com o rostinho lateralizado, né? Então, esse é um sinal que a gente precisa observar. Em relação à pega, né, a boca tem que estar bem grande, os lábios têm que estar voltados para fora, como se fosse um peixinho mesmo. As bochechas têm que estar bem arredondadinha. Ela não pode fazer assim, quando ele amamenta. Ele não tem que ficar redondinha, tá? E tem outras coisas também. Se você achar que tá muito tenso, o ombrinho dele, tem que tentar fazer com que ele relaxe, porque o bebê também fica tenso, né? Às vezes, não só no parto normal, mas na cesárea, eles também têm, às vezes, uma disfunção óssea. Eles saíram de um lugar bem apertadinho, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Às vezes, é a linguinha, que tem que fazer algum trabalhozinho com a língua, de deixar com que ela pegue direitinho, porque às vezes está batendo em algum lugar que não está legal. Por exemplo, quando a gente tem aqui uma mão e tá rachando bem nessa pontinha, é sinal de que a língua tá batendo aqui. Porque o que estaria batendo? Se ele abrir bem a boca, a língua ele tem que vir para baixo, para cima e retrair. Lembra que eu falei? Então, se aqui tá machucando, é sinal de que a língua, em vez de ir para baixo, para cima e retrair, é porque ela provavelmente está batendo aqui no bico, né? Então, tem que fazer alguns movimentos para que que ele abra bem a boca, para que consiga fazer o movimento sem estar batendo no lugar errado. Outra coisa que às vezes acontece também é quando fissura aqui na lateral. Quando fissura na lateral, muito provavelmente é porque ele tá mordendo em local errado, né? Ó, tá mordendo, por isso que tá fissurando na lateral. Então, o que a gente tem que fazer? Esperar o bebê abrir bem a boca, para que ele não pegue essa lateralzinha, porque quando machuca aqui, alguma coisa tá batendo, né, a língua, ou ele tá mordendo de uma forma com que um lugar que ele não deveria, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim, se ele não pegou direitinho, tira ele do bico e começa tudo de novo. Como é que eu tiro? Normalmente a gente não tira com tudo. Por quê? Porque vai ficar traumatizado. A gente pega o dedinho, a gente coloca aqui embaixo, na boquinha do bebê, né? O bebê tá mamando, ó. O bebê tá mamando. Então, a gente pega aqui por baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Acho que aqui vai conseguir. Deixa eu ver. Aqui. Eu venho aqui por baixo, coloco o meu dedinho dentro da boca e aí sim eu retiro a mama. Para quê? Para não causar ainda mais fissura.
Uma outra coisa que acontece que machuca, né, a mama, quando o bebê está usando chupeta, tá? Por quê? Porque a chupeta, se vocês observarem, vai fazer o bebê fechar a boca. E o que a gente falou várias vezes aqui, que a gente quer que o bebê abra a boca. Quando ele pega a chupeta, ele faz assim. Não é assim que eles ficam, né? Então, pode ser que também tenha esse trauma por causa disso, tá bom? Aurélia, vou te atrapalhar um minutinho. Surgiram algumas dúvidas aqui, e aí também entra nessa questão do leite. Eu achei bem interessante, até para os nossos bebês um pouquinho maior. A Tatiana, ela traz a seguinte pergunta: é verdade que o leite de vaca não é bom para humano? Meu filho mamou até os 3. Quando tirei, deu alergia nele, o leite de vaca. Precisava de uma aula aí para falar sobre isso. Mas sim, por quê? O leite de vaca, ele tem proteínas diferentes do leite materno, carboidrato é diferente da composição do leite materno, vitaminas são diferentes, então é que aqui eu não consigo demonstrar um gráfico, mas se você for ver um gráfico, ele é bem diferente da composição do leite humano. E o que pode acontecer nisso tudo? Pode acabar sobrecarregando rim, sobrecarregando alguns órgãos, entendeu? Não agora, uma vez só, você utilizá-lo, não é isso. Mas são diferentes absorções, por exemplo. Então, o leite de vaca, ele demora mais para ser absorvido, porque são partículas maiores. O leite materno são partículas menores, então ele vai demorar menos para ser, né, mais rápido, ele vai ser ingerido, absorvido e eliminado. Por isso que a gente fala, nossa, quando eu dou mamar em seio materno, ele logo já faz cocô. Parece que na mesma hora ele tá mamando, ele tá fazendo cocô. Por quê? Porque são partículas bem pequenininhas. Enquanto o leite de vaca são partículas grandes. Então, às vezes, o bebê fica um tempão sem evacuar. Então, por isso que alguns médicos, quando começa a fórmula, eles também passam água para favorecer também essa eliminação, tá bom? Teve uma outra dúvida, Aurélia, no início, com a questão de quando essa mãe, ela tira o leite, quanto tempo ele pode ficar armazenado? Isso. Para questão de armazenamento, né? Primeiro, a gente precisa muito falar sobre como que se faz a retirada. Vou tentar ser bem breve, que também é uma aula sobre isso. O nosso tempo está apertadinho. Vocês, preferencialmente agora que a gente tem pandemia, né? Usar algo que cubra, né, a boca, ou que você não converse enquanto você estiver falando. Prende os cabelos, né, para não ficar caindo coisas ali. Dá uma lavada na mama. A gente, profissional da saúde, usa luvas também, né, para evitar. Os primeiras gotinhas você retira, né, e depois você retira o leite. Então, você vai retirar preferencialmente em frascos de vidro com tampas de plástico, tá? Por quê? Porque os outros, eles podem inoxidar, tá? Então, como que você vai fazer com esse vidro? Você vai pegar esse vidro e vai deixar 15 minutos ele em água fervendo. Depois desses 15 minutos que ele tiver em água fervente, vocês vão pegar um pano limpo de vocês, vão colocar sobre a mesa e vão colocar o frasco com a boca virada para baixo, tá? E a tampinha também. Esse pano tem que estar bem limpo, tá? Não precisa ser branco, mas precisa garantir que ele esteja limpo. Depois que ele secar, né, de forma natural, aí ele tá pronto para uso. Quando você for utilizar, você pode pegar etiquetas como essa, né, ou algumas como essa, eu não sei se vocês conseguem ver,
mas aqui tá o nominho do meu filho, quando foi retirado, a data de retirada do leite, o horário, a validade do leite, tá? E uma observação que eu coloquei aqui para a escola, que é descongelar em banho-maria, tá? Depois, se eu esquecer dessa parte, me fala. Então, por que eu preciso fazer isso? Porque o leite tem validade, né? Preferencialmente, depois que você retirar esse leite, você coloca no freezer, né? No congelador, tá bom? Se você for usar daqui a alguns dias, esse leite vai ter validade por 15 dias no congelador ou no freezer. Então, por que eu coloco a primeira data? Porque aí eu vou pôr a data que eu retirei o leite, vou contar 15 dias, é o dia que ele não vai mais poder ser utilizado no 16º. Por quê? Porque a gente faz análise desse leite, né? Quando a gente está no banco de leite, principalmente. E a gente viu que a partir desse 16º dia, já começa a proliferar mais bactérias, porque o leite humano tá cru, ele não tá pasteurizado, como que a gente encontra. Então, por conta disso, tem que ser mais rápida a utilização. Vocês vão ver que tem algumas outras referências que falam que ele pode ser utilizado por mais tempo, mas eu sou da linha de que quanto mais preocupação, é melhor, tá? Tem gente que fala, por exemplo, Estados Unidos fala 3 meses, mas como eu gosto de usar a linha brasileira, o Brasil fala 15 dias. E nós somos pioneiros no banco de leite humano. Eles copiam a gente. Então, eu prefiro contar com a nossa evidência científica. Se esse leite for usado rápido e você deixar em geladeira, ele pode ser usado por 24 horas, tá bom? E depois disso, ele tem que ser dado. E se não for para geladeira, ele tem que ser usado 12 horas na geladeira. E se ele não for para geladeira, ele só tá natural no horário. Acabei de tirar, não vou pôr na geladeira, ele tem que ser usado por 2 horas. Tá bom? Aurélia, eu tenho esse frasco. Eu coloquei um pouquinho de leite aqui. Eu posso continuar usando esse frasco? Pode, tá? Quando é bebê pequeno, eu oriento colocar pouquinho, porque depois você vai descongelar, você vai usar pouquinho leite. Agora, quando é bebê que já mama mais, aí sim você pode complementar. Então, eu tirei hoje, tirei até aqui. Ah, mas meu bebê mama mais. Meu bebê, por mamada, ele manda quase 120 ml. E aqui só tenho 80. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar num outro frasco, e desse leite está lá no congelador. Então, eu vou pegar um frasquinho e vou retirar ele nesse frasquinho. E ele está lá no congelador. Já está com a data de 15 dias. Eu vou poder pegar esse que eu acabei de tirar no dia seguinte e jogar aqui dentro. Desde que esse leite já está contando 15 dias a partir do dia anterior. Não é a partir de hoje, porque ontem eu já tirei, não já? Então, por isso que a gente marca a data da retirada, 15 dias após a retirada. Deu para entender? Você pode, amanhã, 3 dias depois, você pode complementar o frasco? Pode. Só que vai valer do primeiro dia que retirar o leite, tá bom? Não é do último, é do primeiro. E o que eu oriento, não peguem esse que tá no freezer e continuem tirando, porque imagina, até retirar o restante, ele já não tá mais congelado. Não é isso que a gente quer. Então, tira de outro e põe aqui e complementa, tá bom? Para as mulheres que vão trabalhar, eu costumo falar para começar a tirar 15 dias antes para pôr esses frascos no freezer. Por quê? Porque sempre o bebê, quando começa a receber esse leite, ele perde muito leite. Às vezes não é um bebezinho que consegue, né, tomar tudo. Às vezes vai caindo e é normal isso acontecer. Então, você tem que ter um estoque considerável de frascos. Então, 15 dias antes de você voltar ao trabalho, você pode já começar a estocar, tá? Como que você vai fazer depois que o leite está congelado? Você vai pôr ele em banho-maria. Não pode no micro-ondas? Acho que, assim, cada realidade tem que considerar o que pode fazer. Só que no micro-ondas, ele acaba perdendo partículas, tá?
o indicado, o Ministério da Saúde, para continuar esse leite com muita qualidade, é você colocar ele em banho-maria e de vez em quando você homogeneizar, né, o leite. Não é chacoalhar, é homogeneizar esse leite até que ele se dissolva. Dissolveu, ele está na temperatura para dar para o bebê, tá bom? Assim que começar a dissolver, já pode retirar e ofertar. Não é para deixar esse leite ferver no banho-maria, tá bom? Aurélia, eu sei que são muitas perguntas, mas o nosso tempo está bem apertadinho. Eu vou fazer 2 só para a gente poder ir finalizando, tá bom? Tá ótimo. Uma mãe coloca para a gente, existe a possibilidade de um bebê rejeitar esse leite materno? E uma outra mãe nos diz, é orientável que quando você amamenta de um lado, na próxima mamada ser do outro? Então, aí, para a gente poder ir encerrando o nosso encontro. Sei que tem muitas perguntas. Só preciso, não posso deixar de falar, pelo amor de Deus, não existe leite fraco. O leite, ele é ideal para cada filho. Então, só para vocês terem uma ideia, o leite, ele varia conforme... Ele é tão fantástico, gente. Eu falo demais, mas é porque eu gosto muito mesmo. Ele varia conforme a mamada. Então, se você analisar o leite, quando o bebê começa a mamar, e as mães, quem é mãe sabe que ele primeiro começa bem branquinho, assim, bem aguinha. No final da mamada, ele tem gordura. Ah, mas é sempre assim? Hoje em dia já se sabe que no início da mamada também tem gordura, tá bom? O leite varia ao longo do dia. Quem é mãe sabe. De noite o bebê mama mais. Por quê? Porque tem mais leite e ele não é bobo, né? Então, 3 da manhã. Por que o bebê sempre acorda às 3 da manhã? Porque ele precisa ter melanina, para que ele consiga fazer o ciclo do sono dele ficar bom para o próximo dia. Isso é muito legal. Por exemplo, o leite do bebê que é prematuro é diferente de um bebê de 2 anos de idade. Por quê? Porque o leite varia conforme a idade do bebê. Olha que legal. Cada mãe tem um leite ideal para o seu filho. Lógico que os bancos de leite a gente tem doação, mas vocês acreditem. A gente fala, mãe, seu filho tem quantos anos? Ah, meu filho tem 1 ano. A gente dá preferência para dar esse leite para crianças maiores. Mãe, quantos anos seu filho tem? Ah, meu filho tem 1 mês. Então, esse vai para os bebês prematurinhos, porque também ele faz variação nesse caso. Então, vocês acham que o leite é fraco? De forma alguma. E fora outras 1000 milagres que o leite pode fazer. Então, o leite é forte e é muito, muito forte, tá bom? O bebê chora muito. Por quê? Porque às vezes ele quer carinho, ele quer acalanto, ele quer alguém que fique próximo a ele, tá? Então, fiquem de olho se ele realmente chora porque ele chora. E o bebê, a única forma que ele tem para conversar com a gente é chorando, né? Ele não tem outro jeito para dizer o que ele quer. E às vezes ele tá só com saudade, ele quer o colo, ele tá em esterogestação, ele tá tentando entender o que é que está acontecendo. Ele tem que aprender a respirar, ele tem que aprender a dizer que ele está com fome. Como que ele faz, né? Quando ele está com fome, é quando ele fica irritado, né? Procurem sinais de fome depois no Google aí, que eu acho que seria bem legal falar sobre isso, mas agora eu não tenho tempo. Precisa trocar o seio a cada mamada ou quando esvaziado por completo? Eu sou de um tempo antigo que a gente ficava trocando de 5 minutos, 10 minutos, 15. Hoje em dia, não. Você deixa esvaziar essa mama, por conta disso que eu falei. O primeiro leite é mais aquoso e no final ele tem um maior número de gorduras. E depois, no final, você ainda tá querendo, aí você leva o leite para outra... Pega o bebê e leva para outra mama se achar que ele ainda está com vontade. Ah, mas meu bebê fica só no peito, pelo amor de Deus, não aguento mais, ele está com fome? Não. Às vezes ele só está querendo te dizer, mamãe, eu quero ficar aqui com você, né? Tá bom? Quais a outra pergunta, meu Deus? Agora eu falo demais, eu esqueço o que era a pergunta. Eram essas mesmo. Ah, tá bom. Aurélia, muito obrigada pela troca.
Foi assim, até a Elaine está aqui comentando, foi perfeito, que você é incrível, parabéns pela profissional que você é. Obrigada. Ela falou que se sente muito honrada em participar do encontro e que ela passaria a noite toda conversando, assim como todos nós, tenho certeza. Que ótimo. A gente agradece muito a sua participação, a troca. Tenho certeza que para as famílias também, para as mamães, para os papais que estão presentes, foi de grande valia essa troca. Pri, eu passo a palavra para você. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, nós só temos a agradecer, né, esse bate-papo, por mais que, né, muitos aqui já tenham filhos grandes, né, mas, assim, valeu a pena. Eu aprendi muito, coisa que já amamentei há 13 anos atrás, mas tem muita coisa que eu nem sabia, e acredito que vocês também. Então, que a gente possa levar também, né, o que a gente aprendeu hoje adiante, né? A gente tem um monte de conhecidos, parentes, né? Valeu muito a pena. Obrigado a todos da equipe, a todos os pais, mães e a você, Aurélia, nossa gratidão por este bate-papo. Obrigada por estar aqui com a gente neste momento, tá bom? E Sim. uma boa noite a todos nós, né? Valeu a pena, eu acredito. Eu também queria finalizar agradecendo. Podem ficar à vontade, me chamar sempre que vocês quiserem, precisarem. Estou super à disposição mesmo. Qualquer mãe pode doar leite para o banco de leite, o requisito é ela ser saudável. Já li uma pergunta, já vou aproveitar mais um pouquinho da conversa. Mas agradecer mesmo todos vocês pela presença e obrigada, muito obrigada por tudo, viu? Leandro, muito obrigada, viu? Elaine, muito obrigada aí também. Fiquem à vontade. Só deixa eu dar um recadinho. Meu Instagram é Maria Aurélia Sone e o meu YouTube está lá no Instagram, tá? É Maria Aurélia Sone também. Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta ou recado aí para mim. Eu vou disponibilizar para todas as famílias o seu Instagram e também o YouTube. Amanhã mesmo a gente já disponibiliza para todos, tá bom? Fiquem à vontade para me fazer qualquer pergunta, viu? Muito obrigada. Sempre que eu posso, tô contribuindo aí. Tá Tchau, certo, tchau, então, pessoal. Boa noite. E na quinta-feira temos outra live, tá bom? Contamos com vocês. Até mais. Tchau, Até tchau. quinta. Obrigada. Tchau. Boa noite para todos.